Olá, sejam muito bem-vindos. O sistema tributário brasileiro, ele é famoso por ser complexo, quase um labirinto de leis, de regras, mas olha, toda a construção, por mais complicada que pareça, tem uma planta baixa, um projeto. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, usar essa planta para desvendar a estrutura por trás da cobrança de tributos aqui no Brasil. Para a gente começar, vale fazer uma pergunta que é assim, fundamental. De onde vem o dinheiro que paga por hospitais, escolas, estradas, por todos os serviços públicos que a gente usa? Pois é, a resposta, como era de se esperar, está nesse emaranhado de leis que formam o nosso Código Tributário. É de lá que o Estado tira os recursos para conseguir funcionar. Bom, e para a gente não se perder nesse caminho, preparei um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai entender os 5 tipos de tributo que existem. Depois, vamos ver como o poder de cobrar tudo isso é dividido. A gente vai fazer um tour rápido pelos principais tributos, acompanhar a jornada do contribuinte e, no final, entender como é possível questionar o sistema. Certo, então. Vamos começar pelo começo, pelos tijolos que constroem tudo isso. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a palavra tributo não é uma coisa só. Na verdade, ela funciona como um grande guarda-chuva, que abriga diferentes tipos de cobrança do governo. Se a gente for olhar a definição da lei, um tributo é um pagamento obrigatório, em dinheiro, e que tem que estar previsto em lei. E olha, tem um ponto aqui que é chave. Tributo não é multa por algo errado que alguém fez, de jeito nenhum. É uma obrigação de todos para financiar o Estado, e essa cobrança toda tem que seguir regras muito, mas muito estritas. Então, na prática, essa palavra tributo se abre em 5 categorias, 5 espécies como a lei chama. A maior fatia desse bolo, sem dúvida, são os impostos. Logo depois vem as contribuições especiais e as taxas. E como a fatia menor, temos os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria. Cada um deles, como a gente vai ver, tem uma finalidade bem específica. Tá, mas para que serve cada um deles? Pensa assim, ó. Os impostos vão para um caixa geral do governo, para ser usado em tudo que for preciso. Já as taxas são diferentes. É como pagar por um serviço específico que se recebe, tipo a emissão de um passaporte. A contribuição de melhoria é quando uma obra pública, como asfalto na rua, valoriza um imóvel. Os empréstimos compulsórios são super raros, só para situações extremas, como uma guerra. E as contribuições especiais são dinheiro carimbado com o destino certo, como o valor que vai para a Previdência Social. Beleza, a gente já entendeu quais são os tipos de tributo, mas a grande questão que fica é: quem é que pode criar e cobrar cada um deles? Quem manda no quê? A resposta para isso está na forma como o Brasil se organiza, na divisão de poder entre a União, os estados e os municípios. E essa divisão de poder é bem desenhada, sabe? A União, lá em Brasília, cuida dos grandes impostos de alcance nacional, como o Imposto de Renda e o IPI, que incide sobre os produtos industrializados. Já os Estados são responsáveis pelo ICMS, aquele imposto super complexo que está em tudo que a gente compra, e também pelo IPVA dos nossos carros. E os municípios, que estão mais perto do nosso dia-a-dia, ficam com o IPTU dos imóveis e o ISS dos serviços. E aqui, atenção, porque tem uma diferença técnica, mas que muda tudo. Uma coisa é ter a competência tributária. O que é isso? É o poder, dado pela Constituição, para criar um tributo. E esse poder não dá para passar para outro. Outra coisa, bem diferente, é a capacidade tributária, que é o poder administrativo de cobrar e fiscalizar o tributo. Essa parte, sim, pode ser delegada. Ok, vamos sair um pouco da tesoria e ver como isso funciona na prática. Que tal um tour rápido pelos impostos mais famosos de cada um desses níveis de governo? Assim a coisa fica mais concreta. No nível federal, a grande estrela é sem dúvida o imposto de renda. A grande ideia por trás dele é a progressividade. O que é que isso quer dizer? Basicamente, quem ganha mais, quem tem mais capacidade de contribuir, paga uma percentagem maior. É um imposto que tenta, ou pelo menos deveria tentar, alcançar todas as fontes de riqueza do país. Agora, nos estados, o gigante da arrecadação é o ICMS. Ele está escondido no preço de quase tudo que a gente consome, do pãozinho na padaria ao eletrodoméstico novo. A complexidade toda vem do fato de que ele incide sobre o valor que é adicionado em cada etapa da produção. É por causa dele, por exemplo, que a gente ouve tanto falar na tal guerra fiscal entre os estados. E finalmente, chegando nos municípios, o imposto que todo mundo que tem um imóvel conhece bem, o IPTU. É aquele boleto que chega todo ano. O cálculo dele se baseia no chamado valor venal do imóvel, que nada mais é do que uma estimativa que a prefeitura faz do valor de mercado daquela propriedade. Certo? A gente já viu quem cobra e o que é cobrado. Agora a gente precisa mudar o foco e entender o como.
Como é que uma obrigação de pagar um tributo realmente nasce e se desenvolve? Qual é o caminho que ela percorre? Pois é, a vida de um tributo tem um ciclo bem definido, em 4 etapas. Tudo começa com o que a lei chama de facto gerador. Pensa em receber o salário, por exemplo. Isso aconteceu, pronto, nasce a obrigação tributária. A partir daí, a autoridade fiscal faz o lançamento, que é quando ela formaliza a dívida. E por fim, vem o pagamento, que é quando o ciclo se encerra. Bom, estamos chegando na reta final. E para fechar, vamos falar de um ponto importantíssimo: os direitos de quem paga. E, afinal de contas, qual é o propósito de toda essa máquina tão complexa? E se alguém não concordar com uma cobrança, a pessoa tem que pagar primeiro para depois poder reclamar? Não. O sistema brasileiro garante o direito de defesa. Aquela ideia antiga de pague primeiro, discuta depois, não vale aqui no Brasil. O acesso à justiça para questionar um tributo é uma garantia fundamental de todo contribuinte. E isso nos leva de volta à nossa pergunta lá do começo. Por que essa complexidade toda? No fundo, ela não é por acaso. Ela é quase um espelho do desafio gigantesco que é financiar um país do tamanho do Brasil, com demandas enormes e muito diferentes em saúde, educação, segurança, infraestrutura. Então, a gente termina essa nossa jornada com uma reflexão. O nosso sistema tributário é, de fato, um reflexo do Brasil, enorme, diverso e, sim, complexo. A grande questão que fica no ar e que está no centro de tantos debates hoje em dia é se o próximo capítulo dessa história vai ser a busca por um caminho em direção à simplicidade. A resposta certamente vai definir muito do futuro da economia do país.